Já se perguntou o que seria pior do que ser bombardeado numa trincheira enlameada e infestada de ratos durante a Primeira Guerra Mundial? Tente comer lá. Ponto. A sério. Ponto. Estamos a falar de experiências culinárias tão entorpecentemente sombrias que fazem com que a sua pior torrada queimada pareça um banquete de chefe. Ponto. Esqueçamos por um momento as batalhas épicas e as grandes estratégias, porque esta noite vamos mergulhar de garfo em punho nos verdadeiros heróis desconhecidos da Primeira Guerra Mundial. Os tipos que tinham de comer aquela comida. Ponto. E deixe-me dizer-lhe, foi um espetáculo de horror gastronômico. Ponto. Comecemos pelo exército britânico, cuja abordagem à comida de trincheira não visava o prazer, mas sim provar a miséria que um ser humano conseguia suportar. Ponto. Ponto. As suas rações padrão liam-se como um menu de um hospício vitoriano: carne de lata, bully beef, bolacha dura e chá. Ah, o chá! A carne de lata era carne de vaca enlatada, suspensa numa gordura gelatinosa, aprisionada em latas que aparentemente exigiam uma baioneta, uma pedra ou um milagre divino de uma divindade zangada para serem abertas. A sua consistência, puro e inalterado arrependimento. O sabor, algo que talvez tenha sido carne, um dia, numa vida passada, possivelmente antes de ter travado conhecimento íntimo com uma lata. Os soldados comiam na fria, espalhavam-na como desespero em bolachas, ou, se sentissem aventureiros e suicidas o suficiente para acender uma fogueira sob bombardeamento, fritavam-na. Depois, havia a bolacha dura, carinhosamente conhecida como partidor de dentes ou biscoitos de cão. Ponto. Estas coisas eram densas, secas e capazes de sobreviver a um impacto direto de artilharia, a uma inundação ou à morte térmica do universo. Muitos Tommies, assim chamavam os soldados britânicos, coitados, recorriam a ensopá-las em chá ou sopa, puramente para evitar uma cirurgia dentária de emergência. Ponto. A piada recorrente, que provavelmente era também uma oração desesperada, era que estes biscoitos eram relíquias da Guerra dos Boeres, simplesmente reeditados. Ponto. E isso, meus amigos, não é sátira. É apenas logística militar eficiente. Mas aqui está o ponto crucial. O único verdadeiro farol de luz neste abismo culinário. O chá, doce, preto e forte o suficiente para uma colher ficar de pé. Ou talvez até para servir de apoio improvisado na trincheira. Era a manta de conforto líquida do soldado britânico, servida a todas as horas, em todas as situações. B. Antes de um ataque, chá. Durante um ataque de gás, chá. Depois de enterrar um camarada, adivinhou, chá. Um oficial famoso gracejou que o chá salvara mais vidas britânicas do que qualquer colete à prova de bala. Honestamente, dada a qualidade das outras rações, ele podia ter razão. E, claro, a qualidade das rações era um bilhete de lotaria para a desilusão. As tropas da linha da frente passavam muitas vezes dias sem comida fresca. Quando aparecia, estava frequentemente encharcada, mofada, ou já tinha ratos melhor alimentados a viver nela. Alguns faziam pudim de trincheira com sobras, carne de lata, migalhas de biscoito e uma generosa pitada de angústia existencial. E depois, havia o infame ensopado maconochie. Uma mistura misteriosa enlatada de nabos, batatas e gordura, com um aroma tênue e inquietante de sonhos esquecidos. Frio, sabia a dor. Aquecido, sabia a um pouco menos de dor. Ora, se a dieta britânica nas trincheiras era um teste de força de vontade, a abordagem francesa era um ato diário de glorioso e desafiador snobismo culinário. Corte. Mesmo na lama, rodeados por artilharia e arame farpado, os poilos franceses, peludos, um apelido comum para os soldados franceses, agarravam-se aos últimos vestígios de civilização. A sua base culinária? Pão. Minini. Pan.
a sua base culinária. E muito ponto. Estamos a falar de pão de campanha estaladiço, cozido em grandes fornadas e transportado em sacos por mulas. Estava sempre fresco. Sacré bleu, claro que não. Mas mesmo velho ainda era pão francês e vencia a bolacha dura britânica no sabor e no índice de isto vai partir-me os dentes. Ao lado do pão vinha queijo, porque França, por vezes carne enlatada, e num dia de sorte, sardinhas ou feijão. Mas o MVP indiscutível da ração francesa, vinho. Sim, apesar dos horrores da guerra, os soldados franceses recebiam uma ração regular de vinho. Cerca de meio litro por dia. Não era um Chateau Margaux requintado. Geralmente era fraco, azedo e melhor consumido antes que a rolha se lembrasse de que não era um selo. Mas impulsionava o moral mais depressa do que um general a prometer licença. E lembrava-os de que ainda eram humanos, ou pelo menos ainda franceses, mesmo com a lama e a loucura até aos joelhos. Alguns destes heróis culinários até tentavam cozinhar como deve ser. Fogões improvisados feitos de latas, água aquecida em capacetes, sopas mexidas com baionetas. Uma lenda até fazia omeletes em cartuchos. Ninguém perguntou onde ele arranjava os ovos. Ninguém queria saber. O pinar, como o vinho era chamado, tornou-se tão culturalmente essencial que os líderes militares se preocupavam mais com a falta de vinho do que com a munição. Os soldados brincavam que podiam suportar metralhadoras, mas não cantinas vazias. É difícil sofrer com dignidade quando a sua cantina está vazia, certo? No início da guerra, os soldados alemães comiam surpreendentemente bem. As suas rações eram robustas, organizadas e concebidas com aquela lendária eficiência alemã. Pão de centeio escuro, salsichas, as verdadeiras, carnes fumadas, batatas, chucrute e café preto forte. Por um breve e brilhante momento, quase parecia um piquenique rústico. Se pudesse ignorar os ratos, a lama e os projéteis a gritar por cima. Mas depois, o bloqueio aliado apertou. E a dieta alemã mergulhou numa rápida e deprimente queda para a era do Ersatz. Esta palavra traduz-se aproximadamente como substituto, mas nas trincheiras significava quase comida. Café Ersatz? Cevada torrada, chicória ou bolotas. Cheirava vagamente a café, mas sabia a punição. Farinha Ersatz. Serra. Amido de batata, e o que o intendente jurasse que era nutritivo. Carne Ersatz. Vinha em lata. Nunca identificava o animal. E provavelmente não continha um. Apesar de tudo, o pão preto permaneceu o alimento básico do soldado alemão. Denso, azedo e tão resistente que podia suportar a umidade da trincheira. Não era apenas comida. Era praticamente uma arma defensiva. Podia-se comê-lo, usá-lo como saco de areia ou nocautear um rato com um único e sólido golpe. Alguns até afirmavam que tinha propriedades resistentes a estilhaços. E não estavam errados. À medida que as condições pioravam, a carne tornou-se uma memória distante. Couves, nabos e sopas finas cheias de ingredientes misteriosos tomaram o centro do palco. A gordura era moeda, banha de toucinho ou larde era trocada como ouro. Os soldados trocavam cigarros, botas, até munição, apenas por um pouco de algo para tornar a sopa de nabo cozido menos destruidora de alma. No entanto, a engenhosidade persistia. As cozinhas de campanha continuavam a funcionar. Algumas escavavam fornos improvisados, outras trocavam com os locais. O desespero, afinal, é um mestre-chefe. Nada, no entanto, simbolizou tão bem a queda culinária como a transição da salsicha verdadeira para a salsicha Ersatz. Uma tragédia gastronômica que assombrou os estômagos em toda a frente ocidental. Por volta de muitas tropas alemãs estavam a funcionar a vapor.
A fome não era apenas desconforto, era um colapso estratégico. Agora, imagine tentar alimentar um império multiétnico com uma dezena de línguas, sem um menu unificado e com uma cadeia de abastecimento em colapso. Isso, meus amigos, era a marca especial de caos culinário em massa do exército austro-húngaro. De Viena a Sarajevo, soldados da Hungria, Chequia, Eslováquia, Croácia, Polônia e além, cada um com as suas próprias preferências dietéticas, acabaram nas trincheiras a experimentar uma crise de identidade culinária. Servida morna. As rações padrão eram pão preto, muitas vezes mofado e denso, e sopa, a resposta universal para o que sobrou no carro. Este Intov, uma panela, continha feijão, cevada, batatas velhas, ervilhas secas, nabos ou um osso com valor emocional. Por vezes tudo ao mesmo tempo. Os húngaros ansiavam por ensopados ricos em páprica. Os checos sentiam falta de bolinhos, os eslovenos desejavam qualquer coisa que não fosse cinzenta. Os cozinheiros, coitados, faziam o que podiam com o pouco que tinham. Uma salvação era a banha, espalhada no pão, em sopas ou, em circunstâncias terríveis, comida diretamente à colher. Nutritiva. Sim. Deliciosa? Absolutamente não. Mas na guerra de trincheiras, as calorias superavam a culinária sempre. A logística era um pesadelo. Os abastecimentos atrasavam-se, perdiam-se ou eram simplesmente desviados para sabe-se lá onde. Algumas tropas passavam dias sem refeições completas, levando a forragem, pilhagem ou a improvisada reutilização de cavalos para ensopado. Algumas unidades, se tivessem sorte, preparavam pratos locais usando ingredientes do campo, mas a maioria jogava roleta culinária com a cozinha central. E café. Muitas vezes grão torrado ou polpa de beterraba, disfarçados de cafeína. Era quente, amargo e ligeiramente menos deprimente do que água fria. No final, a comida de trincheira austro-húngara não era unificada, mas era partilhada. E nessa miséria partilhada, uma estranha camaradagem se formava. Se conseguir sobreviver a um ensopado de nabo cozido e a fogo de artilharia na mesma tarde, estará ligado para toda a vida. Além disso, até tinha um sentido de humor sobre isso, chamando a esses terríveis vegetais secos de feno prussiano ou couve-tropas de Karl em homenagem ao seu imperador. Porque o que mais se faz é não troçar da comida que está lentamente a corroer a sua vontade de viver. Se a comida das trincheiras dos outros era sombria, as rações russas, de alguma forma, faziam-nos parecer bem alimentados. O menu do soldado russo durante a Primeira Guerra Mundial foi um exercício de sofrimento austero, impulsionado pela fé ortodoxa e por expectativas extremamente baixas. O alimento básico era pão preto, denso, azedo e, no inverno, geralmente congelado. Tinha de se cortá-lo com uma baioneta ou esmagá-lo numa pedra. Se conseguisse mastigá-lo sem fraturar um molar, parabéns, estava a meio caminho da subsistência. A seguir, salo, fatias curadas de gordura de porco, servidas frias, sem especiarias, sem cerimônia, apenas gordura pura e inalterada. Os russos não a mordiscavam. Mordiam-na como barras de chocolate. Nutritiva? Surpreendentemente. Apetitoso? Só se estivesse traumatizado o suficiente para não se importar. Cacha? Ou mingau de trigo sarraceno? Era uma visão comum e bem-vinda quando disponível. Robusto, saciante e, felizmente, quente. Era uma das poucas refeições que se parecia com algo que se comeria voluntariamente, mas muitas vezes era sem tempero e servido em quantidades simbólicas. Sopa de couve, ou shi, era o mais próximo de uma refeição quente que a maioria das tropas via. Fina, aguada e muito rica em couve. Dizia-se que baixava o moral em 12% por colher. Ocasionalmente, um osso perdido ou um pedaço misterioso flutuava à superfície,
recebido com aplausos e profunda desconfiança. Carne rara e filosófica. Quando aparecia era velha, cinzenta ou possivelmente cavalo. Ninguém perguntava. A linha entre a fome e a dignidade era tênue, e a maioria dos soldados atravessava-a diariamente. As linhas de abastecimento russas, já esticadas por um vasto império, eram notoriamente desorganizadas. Os soldados recebiam frequentemente a sua comida atrasada, ou nem a recebiam. Durante as ofensivas, recorriam a saquear aldeias, ferver cascas de árvores ou apenas a mastigar a sua própria tristeza. E depois havia a vodka, a ração não oficial do exército russo. Nem sempre estava disponível, mas quando estava, funcionava como analgésico impulsionador do moral. E se bebida rápido o suficiente, um substituto de sopa. Infelizmente, era frequentemente aguada ou substituída por coisas que apenas se pareciam com vodka e cheiravam suspeitosamente a lustramóveis. No final, a comida de trincheira russa era menos sobre o que se comia e mais sobre o que se sobrevivia. Se tinha calorias e não lutava, ficava grato. Se chegava quente, era um milagre ou uma armadilha. Quando os americanos finalmente apareceram em 1917, chegaram com otimismo fresco, equipamento reluzente e uma firme crença de que a sua comida era melhor do que a de todos os outros. E, tecnicamente, era se avaliavam as refeições puramente pela contagem de calorias e não pelo trauma emocional. No centro da dieta de cada soldado americano estava a ração de reserva, um pacote cuidadosamente preparado de carne enlatada, biscoitos duros, hardtack, café, açúcar, sal e o mais americano dos condimentos. 3 cigarros por refeição. Sim, o exército do Zewa realmente fornecia cigarros como parte do jantar. A saúde pulmonar podia esperar. O sabor estava claramente para além da esperança. Comecemos pela carne. Carne de vaca em conserva. Corned beef hash. Embalada em latas com uma consistência melhor descrita como resistente ao garfo. Fria, parecia forro de carpete. Quente, parecia forro de carpete a vapor. Os soldados chamavam-lhe peixe dourado, não porque nadasse, mas porque vinha em latas e lhes dava nostalgia de refeições caseiras que não sabiam tristeza. Depois vinha o bacon, teoricamente um impulsionador do moral, até se abrir a caixa. Chegava acinzentado, gorduroso e tão salgado que se podia usar para preservar um cavalo. Comido cru, era duro de mastigar. Frito, tornava-se vagamente comestível, especialmente se não se tivesse comido desde a Bélgica. O feijão, porém, era o verdadeiro clássico americano das trincheiras. Enlatado, cozido, flutuante, seco, tudo o que se possa imaginar, eles enviavam. As tropas aprenderam rapidamente que nada une os homens como a digestão comunitária de feijão numa trincheira partilhada. Mas o que os Yankees realmente adoravam era café, feito forte o suficiente para decapar tinta e servido em bules que não eram limpos desde Fort Leavenworth. Era o equivalente à água benta na trincheira, servido preto, amargo e mais quente que o cano do rifle. E isso era num bom dia. E não se esqueça da goma de mascar, cuidadosamente distribuída para combater o estresse, estragar os dentes mais lentamente e talvez evitar que se mastigassem os próprios dedos durante o fogo de artilharia. Para ser justo, as rações americanas eram fiáveis, o que as tornava exóticas para os padrões europeus. Claro, faltava-lhe sabor, mas chegavam a horas, não mordiam e raramente incluíam vermes vivos. Dito isto, após 5 dias de feijão e carne picada, até os alemães começavam a sentir-se menos ameaçadores do que outro pequeno almoço de peixe dourado. Alimentar um exército num vasto império nunca é fácil.
Alimentar um exército através de desertos, montanhas e infraestruturas em colapso, com um pé no século XX e outro no caos logístico completo. Essa era a cozinha de trincheira do Império Otomano. O soldado otomano comum, frequentemente turco, árabe, curdo ou de outras regiões distantes, recebia rações escassas, repetitivas e perfeitamente calibradas para induzir desespero culinário. O alimento básico? Lentilhas. Cozidas até virar papa, fritas em hambúrgueres ou simplesmente observadas em silêncio. Urso. As lentilhas eram a espinha dorsal da dieta de trincheira, não por escolha, mas por um destino inevitável, em forma de lentilha. Cebolas eram o próximo grande sucesso, cruas em conserva ou assadas, se conseguisse encontrar fogo. Nutricionalmente honestas, mas emocionalmente devastadoras. E depois havia o pão sírio, que era realmente decente quando fresco. Mas estas eram as trincheiras, então raramente estava. Uma vez endurecido, servia de armadura ou sandálias de emergência. Carne. Não sejamos ambiciosos. Quando chegava, era geralmente borrego ou cabra salgada, duro, com sabor forte e velho o suficiente para se lembrar da Guerra da Crimeia. A maioria dos soldados via carne apenas em ocasiões especiais, ou nos seus sonhos mais profundos e deliciosos. Enquanto isso, contentavam-se com bulgur, arroz ou o que quer que não reagisse no saco de suprimentos. A cadeia de abastecimento otomana, nunca conhecida pela sua velocidade relâmpago, frequentemente falhava. A comida era transportada em carroças, em mulas ou nas costas dos próprios soldados. Se chovia, os suprimentos ficavam encharcados. Se fazia sol, estragavam-se. Se o tempo estava neutro, eram roubados. Não havia como ganhar. Para seu crédito, muitos soldados otomanos eram bons cozinheiros de campo, usando apenas um pote amolgado, uma pitada de cominhos e pura força de vontade. Conseguiam transformar as rações em algo vagamente parecido com comida, mas, sejamos honestos, era sobrevivência criativa. Não alta cozinha. A verdadeira tragédia. Não havia café, pelo menos não do bom. Outrora um elemento básico do Império, o verdadeiro café turco tornou-se uma vítima da guerra. O que o substituiu era amargo, ralo e feito de grão de bico ou bolotas torrados. Não inspirava poesia. Os soldados canadianos entraram na guerra sob comando britânico e, portanto, herdaram o glorioso sistema de rações britânico. Isso significava que eles também foram abençoados com a santa trindade da cozinha de trincheira: carne de lata, bully beef, bolacha dura e chá. Mas embora a comida fosse a mesma, a atitude era muito canadiana. Comecemos pela temida carne de lata. Ainda a mesma lata de arrependimento brilhante e compactado, tal como distribuída aos britânicos, exceto que era muitas vezes mais fria e possivelmente congelada. No inverno, as tropas canadianas, segundo relatos, usavam latas fechadas como blocos de gelo. No verão, simplesmente as deixavam fechadas por razões de segurança. A bolacha dura era outra alegria. O equivalente a uma laje de betão em biscoito era seca, sem sabor e ocasionalmente datava da guerra anterior. Os soldados mergulhavam no chá, na sopa ou em qualquer coisa suficientemente úmida para evitar uma cirurgia dentária de emergência. Um soldado raso canadiano afirmou ter usado a sua bolacha dura como batente de porta após a guerra. Funcionou perfeitamente. E depois, claro, havia o chá, forte, quente e feito a cada oportunidade, mesmo sob fogo de artilharia. Podia-se ver tropas canadianas agachadas atrás de sacos de areia,
segurando canecas de esmalte a fumegar como se estivessem a afastar demônios. O chá não era uma bebida. Era uma identidade nacional com cafeína. Ao contrário dos seus homólogos britânicos, alguns canadianos traziam impulsionadores do moral caseiros. Um pouco de xarope de ácer contrabandeado de casa. Talvez alguns biscoitos de melaço numa lata de Colgate. Enriquecimento Bricilis contrabandeado de casa. Talvez alguns biscoitos de melaço numa lata de uma tia da pradaria. Estes tesouros eram raros e, naturalmente, eram partilhados com todos, porque é difícil comer sozinho quando alguém te observa com olhos gelados. E não nos esqueçamos do bacon, distribuído em blocos generosos de carne salgada e gorda. Era frito em fogueiras improvisadas sempre que alguém se atrevia a arriscar atrair artilharia. Os canadianos aprenderam rapidamente que o bacon é maravilhoso. Até que um rato tenta roubá-lo a meio da fritura. O sistema de abastecimento canadiano, embora ainda dependente da maior rede logística do império, tendia a funcionar um pouco mais eficientemente, ou pelo menos de forma mais criativa. As rações eram esticadas, trocadas e ocasionalmente libertadas de unidades vizinhas com menos vigias. Falando em libertadas, já ouviu falar da infame troca da granada de carne enlatada? Aparentemente, algumas unidades canadianas atiravam latas de carne de lata para as trincheiras alemãs, sabendo que as rações deles eram piores. Os alemães, gratos pela surpresa inesperada, acabariam por gritar mais. E foi aí que os canadianos lançavam granadas em vez disso, gritando: também podem partilhar essas. Moralmente ambíguo? Talvez. Brutalmente eficiente? Pode apostar a sua bolacha dura. Quando o Império Britânico chamou, a Índia respondeu, enviando mais de 1 milhão de tropas para lutar numa guerra que nada tinha a ver com eles, e muito menos a oferecer-lhes em termos de comida familiar. Os soldados indianos, muitos dos quais seguiam regras dietéticas religiosas ou culturais estritas, aprenderam rapidamente que as rações de trincheira eram menos sobre sustento e mais sobre perda de identidade a cada colherada. A ração britânica padrão: carne de lata, bolacha dura e chá. Era, para muitos soldados indianos, completamente intragável. Aos hindus era oferecida carne de vaca, enquanto aos muçulmanos era dada carne de porco. E todos, independentemente da sua origem, eram forçados a comer algo que sabia a indiferença colonial. Para seu crédito, muitas unidades indianas simplesmente recusaram comer carnes proibidas, mesmo sob fogo. Em vez disso, uniram recursos, cozinhavam separadamente quando permitido, e usavam qualquer coisa, desde panelas amolgadas a capacetes de aço, para ferver dal, arroz ou sambar. Em dias bons conseguiam replicar pratos simples. Em dias maus, ferviam cebolas e esperavam por uma intervenção divina. As especiarias cruciais na cozinha indiana eram mais raras do que uma cama quente, a menos que fossem contrabandeados em encomendas de apoio ou libertadas dos armazéns dos oficiais britânicos. Sem elas, todos os pratos sabiam a Europa. Cinzentos, úmidos e vagamente ressentidos. Os comandantes britânicos, sempre prontos a deturpar tudo, ocasionalmente tentavam melhorar a situação emitindo carne de lata com caril, que era apenas carne de lata normal, polvilhada com imperialismo e um ligeiro arrependimento. Apesar das indignidades, os soldados indianos improvisaram como ninjas culinários experientes. Chapates eram feitos com farinha de trincheira, fritos em pás. As lentilhas eram demolhadas em panelas de rancho. Alguns homens transportavam misturas de especiarias em pequenos sacos de pano, guardando-as mais de perto do que as suas espingardas. E sempre que havia tempo, as refeições eram partilhadas em comunidade, porque é isso que a família faz, mesmo numa trincheira. A comida podia ser escassa, mas a dignidade era abundante. Não se tratava apenas de sabor, tratava-se de fé. Receber a comida errada não era apenas inconveniente, era espiritualmente desastroso.
Alguns recusaram rações durante dias, optando por fazer trocas com civis locais ou outras tropas coloniais para sobreviver sem compromisso. As tropas indianas enfrentaram não só a fome e o frio, mas a profunda sensação de serem completamente incompreendidas pelo império que serviam. E ainda assim, resistiram. Uma nuvem de vapor com cheiro a humano de cada vez. Servindo sob comando francês e britânico, as tropas coloniais africanas eram frequentemente destacadas para longe de casa, e ainda mais longe de comida que lhes fizesse sentido. Originárias do Senegal, Argélia, Marrocos e outras partes do Império, estes homens trouxeram as suas ricas tradições culinárias, apenas para se depararem de frente com a tragédia enlatada da Europa. Os franceses, para seu crédito, distribuíam rações ligeiramente mais comestíveis do que os britânicos. Mas para as tropas da África Ocidental, uma lata de carne fria e um pedaço de pão não satisfaziam a ânsia por mingau de milho ou um ensopado picante de amendoim. Na sua maioria causava confusão. O padrão incluía bolacha dura, carne enlatada e, ocasionalmente, um pedaço de peixe salgado. Mas estes alimentos chocavam violentamente com as dietas locais, tanto digestiva quanto espiritualmente. Muitas tropas improvisavam as suas próprias cozinhas logo atrás das trincheiras, alimentadas por fogueiras a lenha, tampas de capacete e memória teimosa. O arroz, quando disponível, era transformado em algo nutritivo. Um pote de água a ferver, um punhado de grãos e algumas especiarias recolhidas podiam criar um sabor à casa. Quiabo seco, cebolas e pimentões, contrabandeados, trocados ou forrageados, transformavam as monótonas rações francesas em algo vagamente reconhecível. Algumas unidades argelinas e marroquinas até carregavam pequenas tagines, ou panelas de metal, usando-as para criar ensopados cozinhados lentamente, que deixavam os soldados vizinhos igualmente invejosos e confusos. Mesmo sob fogo de artilharia, eles mexiam, temperavam e serviam, porque se o fim estava a chegar, devia pelo menos cheirar a cominhos. Mas os mal-entendidos culturais eram profundos. Carne de porco era frequentemente distribuída a tropas muçulmanas. O jejum religioso era ignorado. Oficiais franceses, perplexos por as suas rações não serem universalmente adoradas, respondiam da única forma que um oficial colonial podia, culpando as tropas por serem ingratas. Ainda assim, a comida era apenas parte da luta. Muitas tropas africanas eram tratadas como mão de obra descartável. Cavavam trincheiras, transportavam suprimentos e guarneciam as linhas de frente mais perigosas. As refeições eram apressadas, racionadas injustamente, ou completamente ignoradas quando as coisas se complicavam. E ainda assim, eles cozinhavam, partilhavam, adaptavam-se, resistiam ao grande achatamento europeu do paladar com fogo, especiarias e criatividade inextinguível. O soldado italiano marchou para a guerra com visões de massa, polenta e o ragu da mama. O que ele obteve foi uma tigela de feijão, um pedaço de pão militar e a constatação, com os dedos gelados, de que ninguém cozinha al dente sob fogo de artilharia. Lutando ao longo da montanhosa frente do Isonzo, as tropas italianas suportaram alguns dos terrenos mais castigadores da guerra. A sua comida tinha de ser transportada por mulas sobre penhascos escarpados e através de vales gelados, assumindo que as mulas não eram bombardeadas, roubadas ou simplesmente demasiado deprimidas para continuar a ração padrão. E panini de guerrillar, pão de guerra, um pão denso e acinzentado feito de trigo, cevada e desespero existencial. Era robusto o suficiente para deter estilhaços e seco o suficiente para sugar a umidade das suas memórias. Ao lado disso vinha feijão, geralmente branco ou castanho, cozido até a submissão, e muitas vezes temperado com desilusão e neve derretida. Carne de porco salgada ocasionalmente aparecia,
adicionando gordura e sal, mas não muita dignidade. A carne era dura e fibrosa, muitas vezes cortada diretamente de blocos congelados, com facas de trincheira ou pragas criativas. Se as linhas de abastecimento aguentassem se muito grande, os soldados podiam receber macarrão ou polenta, embora ambos chegassem frios, coagulados e longe de serem poéticos. Cozinhar nas trincheiras era quase impossível, especialmente quando o seu fogão era uma cápsula de projétil enferrujada e o seu combustível era metade de um poste de vedação. E depois havia o Avinog, a modesta ração de vinho italiano que tentava, da melhor forma possível, levantar o moral, embora na maioria das vezes levantasse sobrancelhas. Base. Ralo e azedo, era menos a elegância de um Chianti e mais um acidente numa vinha. Ainda assim, um gole quente de vinho tinto numa trincheira coberta de neve era o suficiente para lembrar que a vida já tinha envolvido mesas e cadeiras. A logística era um inimigo constante. No inverno, a comida congelava antes de chegar à frente. No verão, estragava-se durante o trânsito. E, entretanto, era roubada por ratos oficiais ou pelo seu próprio estômago antes mesmo de abrir a lata. Apesar de tudo, os soldados italianos continuavam a comer, a cantar e, por vezes, até a temperar. Se não podiam voltar para a cozinha da mama, contentavam-se em fazer risoto de trincheira com lama extra. Se a frente ocidental era lama e gás mostarda, a frente dos Balcãs era lama, montanhas e muita couve. Lutar aqui era brutal, caótico e geralmente frio, e a comida combinava com o humor com admirável consistência. As tropas balcânicas, fossem sérvias, búlgaras, montenegrinas ou outras, subsistiam principalmente do que podia ser cozido num ensopado sem violar as leis da física. Couve, batatas e cebolas eram comuns, acessíveis e robustas o suficiente para sobreviver a um longo transporte. Infelizmente, o cheiro também o era, e este aderia a uniformes, tendas e provavelmente as narinas do inimigo a favor do vento. A base de quase todas as refeições era sopa, fina, gordurosa e cozinhada em fogueiras, se tivesse sorte, ou imóveis a arder. Se não tivesses, uma boa sopa podia conter feijão, cevada ou um legume misterioso doado pelo destino. Uma sopa excelente podia conter carne de verdade, geralmente borrego, gordura de porco ou, em casos extremos, um antigo cavalo de cavalaria que tinha servido honrosamente e depois, bem, deliciosamente. O pão estava presente quando disponível, mas muitas vezes escasso. Os soldados por vezes faziam biscoitos de farinha e água, secos como pedra, e usados indistintamente como comida e instrumentos contundentes. O café era raro, geralmente substituído por cevada torrada ou bolotas, um padrão visto nas frentes mais pobres da guerra. A bebida resultante parecia lama, cheirava a lenha e funcionava principalmente como um placebo líquido quente. Os soldados balcânicos, muitos dos quais eram camponeses antes da guerra, estavam habituados a contentar-se com pouco. A improvisação era fundamental. Um pedaço de carne fumada, um raminho de ervas selvagens ou um ocasional dente de alho podiam elevar um balde de desespero cozido a algo quase nutritivo. Quase, infelizmente, as linhas de abastecimento nos Balcãs eram imaginativas. As estradas eram primitivas, os caminhos de ferro inexistentes em muitas áreas, e a comida viajava frequentemente em carros de boi ou pura esperança. As rações chegavam atrasadas, incompletas ou nunca. Forragear tornou-se uma habilidade necessária. Roubar em aldeias abandonadas era comum. Trocar cigarros por ovos era praticamente um desporto olímpico. No entanto, o moral de alguma forma persistia,
Porque nada une os homens como sofrer sobre o mesmo pote de couve cozida demais. Se as rações de trincheira eram más, as refeições dos prisioneiros de guerra faziam-nas parecer ou gourmet. Os soldados capturados na Primeira Guerra Mundial viram-se presos em campos, onde a única coisa pior do que a companhia era a cozinha. Se é que se pode chamar cozinhar a ferver desespero numa panela. A refeição padrão dos prisioneiros de guerra na maioria dos campos, alemães, russos, franceses, britânicos, era sopa. Sempre sopa, fina, cinzenta, ocasionalmente quente, e muitas vezes descrita pelos sobreviventes como couve aguada ou líquido quente com coisas a boiar. Ninguém sabia o que boiava. Ninguém queria perguntar. Ao lado deste pântano culinário, vinha um pedaço de pão, geralmente velho e denso o suficiente para servir de batente de porta ou bastão. Este pão era frequentemente esticado com serradura ou amido de batata, dependendo de quem fingia que ainda era comestível. A carne era mítica. Quando aparecia, era medida em miligramas, uma lasca de salsicha velha, um osso com uma memória de sabor. Uma vez, famosamente, um campo de prisioneiros de guerra francês serviu algo a que chamaram carne de vaca, e afinal era rato cozido. As opiniões eram mistas. O rato não comentou. As calorias eram baixas, ao nível da fome. Muitos prisioneiros perderam peso significativo nas primeiras semanas. Alguns adaptaram-se, outros não. Em campos russos, onde as linhas de abastecimento eram basicamente apenas um desejo, a fome era comum. Em campos alemães, as rações diminuíram drasticamente à medida que a guerra se arrastava e os recursos se esgotavam. Entra em cena a encomenda da Cruz Vermelha, uma tábua de salvação literal. Estas encomendas de apoio, principalmente dos britânicos, incluíam carne enlatada, biscoitos, chocolate, chá e sabão. Quando chegavam, eram tesouros. Quando não chegavam, as coisas ficavam medievais. Os prisioneiros trocavam, apostavam e guardavam os seus pacotes como dragões a acumular leite enlatado. A comida tornou-se moeda. Uma lata de doce podia render um par de meias. Uma barra de chocolate, proteção. Uma fatia de pão verdadeiro, praticamente influência política. Alguns prisioneiros até se tornavam cozinheiros do campo, criando refeições elaboradas a partir dos parcos conteúdos das caixas da Cruz Vermelha. Empadas de sardinha, pudim de biscoito, até assadoso, simulados, tudo preparado em fogões improvisados em barracas com chão de terra, sob a vigilância dos guardas, sem absolutamente nenhuma apreciação pelo gênio culinário. Atrás de cada soldado exausto a roer carne misteriosa, estava uma figura esquecida com uma concha e um olhar perdido no horizonte. O cozinheiro de trincheira. Estes não eram chefes celebrados. Não tinham livros de receitas ou aventais. Tinham panelas amolgadas, fogos instáveis e o desafio diário de transformar rações militares em algo que não fosse usado como morteiro de trincheira. As cozinhas de campanha eram engenhocas móveis, com rodas arrastadas para trás das linhas e disfarçadas de dispositivos de fazer sopa. Na realidade, eram tanques que exalavam fumo cheios de ensopado, chá e ambição. Biarritz. Os cozinheiros tinham de trabalhar com o que tinham, que quase sempre era escassez. O dia de um cozinheiro de trincheira começava cedo e terminava sempre que a artilharia o permitisse. As refeições tinham de ser preparadas em grandes quantidades, usando ingredientes com mais conservantes do que valor nutricional. Nabos, couve, cebolas e carne salgada eram as bases. O sabor era opcional e geralmente substituído por sarcasmo. Apesar das probabilidades, estes cozinheiros criavam algo vagamente comestível a partir de quase nada. Faziam ensopados com mais água do que ingredientes. Reidratavam biscoitos duros até voltarem a parecer pão. Esticavam um punhado de feijão por um pote feito para 30 homens. Se existiam milagres culinários,
estavam enterrados no fundo de uma trincheira, atrás de um cozinheiro a praguejar contra a sua concha. E ainda assim, a comida tinha de ser entregue sob fogo, através da lama, do arame farpado e, ocasionalmente, por áreas onde os ratos tinham reivindicado direitos de ocupação. Os soldados arriscariam a vida e a integridade física por uma refeição quente, e os cozinheiros arriscavam as suas próprias vidas a tentar levá-la até eles enquanto empurravam carrinhos de sopa pelo inferno. Alguns exércitos até desenvolveram trincheiras de fogo improvisadas, onde a comida podia ser aquecida sem as plumas de fumo reveladoras atraírem atiradores inimigos. Em tempo frio, estes locais tornavam-se sagrados. No verão, tornavam-se quintas de moscas. Os cozinheiros de campanha também eram soldados. Queixavam-se a eles, brincavam com eles, pediam-lhes pão extra. Um bom cozinheiro podia manter uma unidade a funcionar. Um mau cozinheiro, bem, não duravam muito. Disse que uma unidade britânica quase se amotinou por causa de papas queimadas. Depois de milhares de quilômetros de lama, milhões de balas e mais couve do que qualquer guerra jamais pedira, uma coisa permaneceu constante em todas as frentes, em todos os exércitos e em cada trincheira miserável. Comer mantinha o humano mal. Passumou cocini parts repes. A comida de trincheira não era sobre prazer. Nem sempre era sobre nutrição. Era sobre calorias. Calorias densas, gordurosas, insípidas, suficientes para manter um homem a marchar, a disparar, a cavar e, ocasionalmente, a soluçar para uma tigela de desespero reidratado. Os soldados aprenderam a viver sem tempero, sem utensílios adequados e, por vezes, sem mastigar. Comiam agachados, de pé, a correr ou deitados em 15 centímetros de água gelada. Se estava quente, era bom. Se era sólido, ainda melhor. Se não se mexia sozinho, estava a ter um bom dia. E, no entanto, a comida tornou-se algo mais. Nas piores condições, era um ritual. Preparar chá, partilhar biscoitos, lutar pelo pedaço de pão ligeiramente menos encharcado. Era conforto. Não porque soubesse bem, mas porque significava que ainda estava vivo para o saborear. Uma refeição quente podia elevar o moral mais depressa do que um discurso de um general. Uma lata de doce podia iniciar uma amizade. Uma ração em falta podia iniciar uma briga. A comida era moeda, terapia, diplomacia e, por vezes, a única coisa entre a sanidade e o abismo. Cada exército tinha as suas peculiaridades. O chá britânico, o vinho francês, o pão preto alemão, a cacha russa, o feijão americano, as lentilhas otomanas. Mas a experiência partilhada era universal. Miséria acolherada. E não nos esqueçamos da improvisação. Desde ensopados feitos em tampas de capacete, até café feito com lama e coragem, soldados de todos os continentes inventaram novas formas de tornar as suas refeições um pouco menos terríveis. As cozinhas de campanha esticavam os recursos com a criatividade de gênios exaustos. Os soldados aprenderam a cozinhar com o que não explodia. Mesmo em cativeiro, mesmo na fome, a comida significava algo. Significava cultura, lar, identidade. A pequena chama de quem era antes da guerra o ter atirado para um buraco e lhe ter dado uma colher. Porque num mundo onde tudo estava a desmoronar-se, uma refeição quente, mesmo que feita de gordura, medo e couve era um lembrete de que ainda não tinha desistido. E sejamos realistas, sobreviver a esse tipo de menu, essa é a verdadeira vitória. Porque se conseguir comer isso e ainda funcionar, não é apenas um soldado, é uma lenda. Preferencialmente, um que trouxe o seu próprio molho picante.